Graça e paz a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede, por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão estudando conosco a Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Cândida Santos, é de Manaus, Amazonas. Sidival e Eliana são de Guaxupé, Minas Gerais. Carmen Silva Alves Monteiro é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Rivelino Silva é de São Gonçalo do Amarante. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Leda Senhorinha de Salvador, na Bahia, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos agradecidos diante da Tua presença, pela vida, pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos que nos tens dado, e agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, abrindo a nossa mente para o entendimento, possamos entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que por algum motivo estão passando por problemas, lutas, dores, sofrimentos, angústias, aflições. Tu conheces, Pai, cada um, sabes as necessidades, sabes a fé que cada um tem em Ti. Conceda, pois, Pai, as bênçãos, as vitórias, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o nosso primeiro estudo desta nova série, Vida, Morte e Eternidade. E nós começamos esta série falando a respeito do pecado que começou lá no céu, com Lúcifer, que era o anjo querubim. Ele era um guardião, estava na presença de Deus a cada dia, a cada momento. E na mente dele, no coração dele, surgiu então o desejo de ser igual a Deus, estar acima de Deus, estabelecer um trono acima das mais altas estrelas. Isso começou no coração de Lúcifer e ele começou a passar essa ideia para os outros anjos. E Deus, ele sabia o que estava acontecendo. E como nós sabemos, Deus é um Deus de amor. Deus, ele ama tudo que ele criou. Os anjos foram criados por ele. Nós, seres humanos, fomos criados por Ele, e Deus nos deu então a liberdade de escolher entre o bem ou o mal, só que naquela ocasião ainda não existia o mal. E isso parece inacreditável, não é? Mas isso se tornou uma realidade trágica. Uma criatura sábia, uma criatura bela, o querubim da guarda ungido, ele passou então a fomentar em sua mente, deixar que fomentasse ali esse desejo de estar acima de Deus. Deus, como nós já sabemos e falamos para vocês em outras ocasiões, ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Só que nós temos que arcar com as nossas consequências, por causa de escolhas que fazemos. E Lúcifer, ele é até chamado em Isaías 14, no verso 12, de o filho da alva. O filho da alva, ele era belo, ele era um anjo especial, era regente do coral celestial. E então muitas pessoas perguntam, mas por que Deus não destruiu Lúcifer então logo quando começou a surgir esse problema? É exatamente porque Deus é amor. Se Deus agisse dessa forma, eliminando Lúcifer, os outros anjos iam dizer que Lúcifer tinha razão no que estava falando contra Deus, que Deus era um Deus arbitrário, Deus tirano, e eles iriam então servir a Deus por temor e não por amor. E nós precisamos, seres humanos, servir a Deus por amor, não por medo. Muitas pessoas
aceitam a Jesus e começam a ir a uma igreja e a participar das atividades por causa do medo das consequências do final da história deste mundo, que é o lago de fogo e enxofre. Não, nós não devemos aceitar a Jesus e servi-lo por medo. É por amor. Amor pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele faz e o que Ele está fazendo, preparando um lugar para nós podermos estar com Ele para todo sempre, livre de toda dor, toda maldade, todo sofrimento. E em consequência, então, dessa rebelião que surgiu lá nos céus, houve batalha no céu, e Lúcifer com os anjos que estavam do lado dele foram expulsos do céu. E eles vieram parar aqui nesse planeta. Ainda estava sem forma, vazio, era um abismo. E Deus então deu forma a este planeta. Deus fez com que surgisse a luz, depois Ele foi fazendo a cada dia, colocando algo especial aqui nesse planeta. E Lúcifer já estava aqui. E quando Deus então criou Adão e Eva no 6º dia, Deus disse para que eles não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que estava no meio do jardim. Aquela árvore era o único lugar onde eles podiam ser tentados. E vejam que Deus ama cada criatura que Ele tem de tal forma que Ele disse para Adão e Eva: vocês, se comerem, vão morrer. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Só que não morreram no dia. Adão viveu 930 anos. E, mais uma vez, prova o amor de Deus. Por quê? Porque Deus colocou agora em pauta o plano que Ele tinha antes da fundação do mundo, que se o ser humano pecasse, Jesus viria para morrer em lugar do ser humano. Isso aconteceu aproximadamente 4.000 anos depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Jesus veio cumprindo as profecias bíblicas, cumprindo a promessa do Pai de que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Tudo isso aconteceu, se cumpriu. E vejam que, em consequência da desobediência de Adão e Eva, vieram os problemas, dor, sofrimento, morte. E o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós estamos aqui neste mundo, nós sabemos que o nosso destino, mais cedo ou mais tarde, será a morte, o descanso. Mas nós não precisamos temer essa morte que acontece naturalmente, das pessoas morrendo a cada dia. Nós temos que temer a morte eterna, a morte da separação eterna de Deus. Morrer sem Jesus, essa é a questão. É essa morte que nós temos que temer, a morte futura no lago de fogo e enxofre. Vejam que Deus tem nos dado tanta oportunidade para aceitarmos este amor que Ele nos oferece. Cada dia que nós acordamos é mais uma oportunidade que Ele nos dá. E as pessoas estão cansadas de ouvir Deus falar com elas, mas continuam relutando em não aceitar a Jesus. É hora de nós tomarmos uma decisão em nossa vida, aceitarmos a Jesus, caminhar com Ele. Por quê? Porque o mesmo Deus que criou os anjos, criou os seres humanos, que nos deu a vida, este mesmo Deus, Ele nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, nós não somos imortais, todos nós morremos. Mas quando Jesus voltar, aí nós seremos revestidos de imortalidade e nós então viveremos para todos sempre com o nosso Senhor Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Então, nós às vezes procuramos saber, mas como que foi surgir o mal num lugar tão perfeito como o céu? É um enigma, nós não entendemos, só iremos entender isso na eternidade. Lá nos céus, quando a gente for para os céus, aí nós vamos entender
Como foi que surgiu o mal e por que toda essa tragédia que nós vivemos? Deus ele vai ter a eternidade para nos explicar. E sabemos que nós vivemos em meio a este conflito do bem contra o mal. O mistério da iniquidade de um lado e também o mistério da piedade de outro lado. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo 3,16 e também em 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Mas nós sabemos que Jesus, por nos amar de tal maneira, ele veio a este mundo corrupto, mau, e se entregou por nós seres humanos. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está descrito em Filipenses 2, de 5 a 11, descrito que todo joelho vai se dobrar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por quê? Porque ele se humilhou, veio a este mundo, viveu como todos nós vivemos, se entregou para morrer na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados e por isso ele foi exaltado pelo Pai. E todo joelho vai confessar, se dobrar perante ele, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Satanás se exaltou e foi humilhado, e está derrotado, e vai ser consumido no dia do juízo final. E Jesus se humilhou, foi exaltado e será aclamado por todos os habitantes da terra, que é o Senhor, o único Senhor do universo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então, a partir da próxima semana, começar a entrar mais detalhadamente neste assunto de vida, morte e eternidade. Essa semana foi a introdução, falando como surgiu o mal, e desejamos a todos vocês que tenham um ótimo dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. Domingo é dia de eleição, vote com consciência, peça a Deus sabedoria e que possamos escolher o indicado segundo a vontade de Deus. Nós queremos deixar para nossa reflexão o que nós estamos deixando cada dia no final do nosso estudo, João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus nos abençoe.